E a queda no idoso hoje é um problema de saúde pública. Sim. Quase 50% dos idosos que têm 80 anos já caíram. E isso é um problema muito grave, porque a queda pode levar a uma hospitalização, e lá nesse processo de internação, de hospitalização, o idoso vai ficar mais deitado, vai perder massa muscular, pode ter a sarcopenia, pode entrar em um quadro depressivo, ter uma pneumonia, então uma série de eventos catastróficos, e após a alta ainda precisará passar por um processo de reabilitação. Nós sabemos hoje que as quedas nos idosos, elas têm os mais variados fatores de risco, né? Por exemplo, ser mulher é um fator de risco, ter mais de 75 anos, ter doenças ortopédicas, desnutrição, uma série de problemas que podem levar o idoso a cair mais. E tem um problema que é muito interessante, que é o medo de cair. O medo de cair leva o idoso a traçar uma marcha mais tensa, e isso pode gerar uma nova queda. A gente chama esse medo de cair de pitofobia, que é um problema muito sério que a gente trata no consultório. E o papel do médico, nesse momento, é realmente reavaliar as questões clínicas, avaliar medicamentos que podem estar contribuindo para esse desequilíbrio, para essa questão da queda, como, por exemplo, o Rivotril, o Diazepam, o Zolpidem. O automedicamento. A automedicação. Eu brinco que nós que cuidamos de idosos tem alguns remédios que nós amamos odiar, que é o tal dos Zepam, Diazepam, Clonazepam e o Zolpidem, que é assim, realmente um problema de saúde pública. E a gente faz essa revisão, essa conciliação desses medicamentos para tentar tirar aquilo que está fazendo mal, mas nós sabemos que o papel do fisioterapeuta ele é fundamental também. Então, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, Karen, primeiro, o que é uma queda? É só cair no chão, assim, estou em pé e caio no chão, ou não? Conta para nós. Todo mundo acha que queda é ir ao chão, né? E não é. A Organização Mundial de Saúde, ela nos define queda como um deslocamento, tá? Eu vou até ler para que isso, para que fique bem claro. É o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil. Opa, eu estou falando de tempo de reação, de reflexo, que não funcionou. Por isso que eu saí de uma posição e cheguei numa posição inferior. Isso não quer dizer que é no chão, por exemplo. E as quedas em idosos, elas são a maior demanda da fisioterapia. Porque quando que esse idoso geralmente chega pra gente? Depois da queda. Porque teve fratura. Então, ele não chega para o preventivo. Quem me dera. Para o pós. Quem dera, né? Vem mudando essa realidade? Vem. Muita conta-gotas. Mas a grande maioria é após queda. Ou porque fraturou, ou porque o susto foi tão grande, aí a família, opa, ele caiu. Por que caiu? E chegou ao médico, aí o médico já vai trazer, né, ampliar essa visão. Ou, às vezes, a própria família teve essa queda, a família, não, está precisando de intervenção do fisioterapeuta. Então, a queda não deveria, mas, geralmente, esse idoso chega para a gente por causa dela. Ou seja, se a gente já tem que a OMS nos define que a queda não precisa chegar ao chão, tem muito idoso que já caiu e nem sabe que caiu. Esbarrou na parede. Sentou bruscamente e tem várias fraturas de sacro ou do final ali da lombar por causa de ossos menores, punhos. Exato, por causa da hora de sentar, né? E a queda, ela traz um desgaste, um declínio muito grande, porque se existe uma fratura, e geralmente é uma fratura de fêmur, né? Porque a gente sabe ali que a cabeça do fêmur, ela já é menos vascularizada. Na fase idosa, essa vascularização diminui ainda mais. Então, eu tenho um suprimento para esse osso já diminuído. Se esse idoso já está com uma sarcopenia, tem uma osteopenia, a tendência da fratura, e geralmente é na cabeça do fêmur, tem uma maior...
um maior acontecimento, uma incidência maior na cabeça do fêmur, fratura. E aí, geralmente, cirurgia. Vai aguentar a cirurgia? Não vai dar conta? Ou fratura em membros superiores, que nem é tão comum, porque geralmente ele já até perdeu aquela reflexo, né? de proteção, essa reação de proteção, e eu trabalho isso demais com os meus idosos, de exercícios rápidos, né? Onde eu estou mandando ou uma bola ou um objeto, e ele precisa segurar aquilo para trabalhar esses reflexos. Reações de proteção. A fisioterapia se torna fundamental. Por quê? Uma vez que ele caiu, e você trouxe muito bem, o medo vai fazer ele cair de novo. Porque ele se torna rígido, o passo dele fica mais curto, ele tem uma tendência a fechar o tórax, a fechar os membros superiores e a andar em bloco, ele vai cair. Aí a probabilidade de queda é maior ainda. Então, você, familiar de um idoso ou que é idoso, precisa se antecipar, né? Antecipar a queda. E aproveita e conta para nós, Karen, quais que seriam as principais formas da gente prevenir quedas dentro de casa, no nosso ambiente, porque idoso cai muito no banheiro, quando acorda de noite para fazer aquele xixi, que está com uma vontade de fazer xixi e tem uma incontinência urinária que não está sendo adequadamente tratada, provavelmente, e aí ele cai no banheiro. Isso é um momento muito grave, porque às vezes não tem ninguém à noite e esse idoso não consegue se levantar sozinho. Então passa a noite ali e aí acorda, alguém acode e tudo mais. Então, nós temos que fazer estratégias para prevenção de queda. Como que a gente faz isso? Dentro de casa e fora de casa, assim, bem básico para as pessoas se atentarem e aplicarem ainda hoje. Para começar, o calçado. Gente, por favor, idoso e chinelo não combina. Ah, mas é tão bonitinho. Gente, o chinelo, aquela borda da frente dele, geralmente o passo do idoso não está tão alto, ele dá aquele passo tão curto que a borda passa pelo chão, dobra e faz ele cair. Então, sapatos fechados. Sapatos fechados. Ah, mas está dentro de casa. Sapatos fechados. Eu trabalho muito com os idosos, às vezes até descalço, para trabalhar a dessensibilização ali da fáscia plantar e tal. Mas é sapato fechado. Ah, mas eu tenho um sapato ortopédico. Tem a parte de trás que dá o apoio aqui no calcanhar? Ótimo. Ele precisa estar estabilizado. Ah, mas na frente os dedos acabam ficando para fora. Não tem problema. Tem essa estabilização? Ok. Chinelo, eu sempre tiro. E é engraçado, que eu já vou chegando e tirando os chinelos. Gente, chinelo não combina. Fatal. É muito perigoso, tá? Não é pouco, não, é muito perigoso. Principalmente os de borracha e os fininhos, porque eles dobram. Então, o calçado é número o começo da conversa. Calçados. O ambiente. Tapetes. Eu sei que tem gente que ama, é lindo. Tapete idoso também não combina muito. Ele vai pisar, ele vai pisar, o tapete pode escorregar ou o pé dele entra numa borda ali do tapete e ele embola e tropeça nesse tapete. Então, tapete é outra intervenção que a gente precisa fazer quando a gente está no domicílio. Retirar os tapetes. Dentro do banheiro, tem barras de apoio. Barras de apoio, não só no box, mas também no vaso sanitário, ao redor ou na frente, dependendo de como é esse banheiro. Por isso que precisa de avaliar. Quando eu avalio esse idoso, eu já estou avaliando a casa, o ambiente. Peço licença e eu vou precisar ir. Preciso ir ao banheiro, preciso ver os lugares que ele transita para a gente ver quais intervenções que a gente pode estar fazendo para evitar quedas. Tudo que a gente faz é para evitar quedas. Se a gente está trabalhando força, equilíbrio, distribuição dessas forças, é para evitar as quedas. Porque lá a ponta do iceberg vai falar: nossa, papai teve pneumonia, acabou ficando internado e foi a óbito, faleceu.
Tá, vamos puxar a história. Geralmente, começou na queda. Depois da queda, ficou acamado, teve pneumonias, recidivas, e aí vira aquela... Ou seja, a causa do óbito não foi pneumonia, foi queda. Queda. E isso não vem escrito. E fora de casa? Quais os cuidados que as pessoas podem ter no ambiente externo? Conta para nós. No ambiente externo, a gente, infelizmente, né, a gente não tem uma estrutura urbana adequada para os nossos idosos. Quem dera, como no Canadá. Gente, as praças no Canadá, os bancos são mais altos, né? A gente tem uma acessibilidade. Não é a nossa realidade. Mas a gente precisa tomar cuidado que esse idoso, se ele for um idoso independente, robusto, calçado, fechado, lá para fora também. Atenção plena. Idoso, você que anda sozinho, ainda tem autonomia, observar, vai atravessar, esteja atento. Atento ao que você está fazendo. Então, nada de andar com o celular na mão, olhando alguma coisa, com muitos objetos, muitas sacolas. Muitas sacolas, né? Quer fazer tudo de uma vez. Nossa. Tenha calma, tenha calma. Eu tenho aprendido isso, assim. Eu deixei o meu celular cair no chão e quebrou a tela, quebrou tudo. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. E eu olhei para aquela cena, olhei para as minhas mãos e falei, claro, eu estou carregando inúmeras coisas, diversas coisas na mão. Eu falei, tudo que eu falo, né? Mas que eu quero fazer ao mesmo tempo. É uma pressa que a gente tem, uma ansiedade que a gente tem de fazer tudo junto. Então, faz uma coisa de cada vez, para que não fique tão caro. Tá, o celular a gente troca, mas e o idoso? Verdade. É uma vida, né? E muito mais do que isso, ele pode estar num momento de autonomia, estar vivendo tão bem e por causa de uma queda... Todo o trabalho que nós realizamos, ele foi perdido, né? E entrar em depressão. Por quê? Porque fraturou, ou porque agora está com tanto medo que vai gerar toda essa apreensão de estar andando. Então, assim, muita cautela. Preste atenção no que você está fazendo fora de casa. E isso vale para a calçada, para atravessar a rua. A gente tem aqui no município próximo a gente já semáforos que o tempo é maior por causa dos idosos. Perfeito. E foi um vereador que eu conheço que levou essa demanda. Né? Eu acho isso fantástico, algo que a gente precisa implantar aqui no nosso município, é interessante. E uma outra questão, Bruna, dentro de quedas, para a gente ir finalizando, se você está com esse idoso... e ele tem mais autonomia, e você quer ajudá-lo, você está ali como família ou cuidador, cuidado da forma como você vai ajudar a dar o braço. Veja como que ele quer te dar o braço. Porque às vezes ele tem um jeito que é melhor do que o seu, que você acha, mas que ele vai sentir firmeza. Quem tem que estar se sentindo seguro é ele, é o idoso. Perfeito. Então, assim, esses cuidados, porque às vezes a gente tem uma técnica muito boa, mas que não adianta para aquele idoso, tá? Então, como que ele se sente seguro para andar, para caminhar? E ajude ele. Então, precisa perguntar, né? Precisa conhecer quem é esse idoso. Muito bem.